Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este canal, né? Se tiver algum barulho a mais aí, vocês ignorem, tá passando um carro de som aqui com barulho estrondante aqui perto de casa. Nem indo direto ao assunto, né? Eu fiz um vídeo aí, né, que vocês podem ver aí, o último vídeo que eu fiz a respeito de caramujos, né, falando a forma correta de descartar, né, que até então eu não sabia dessa forma correta, né, que existe há muito tempo. Eu não sabia, provavelmente você também não, né? Mas aí me veio outras dúvidas, outras questões que provavelmente é as mesmas de vocês também, né, a respeito de outras coisas, das doenças que causa, né, que ele leva. Ali não é todo caramujo africano, né, que tá contaminado, né? São alguns ali, mas como a gente não sabe, então é óbvio que toda vez que a gente vê um, a gente tem que seguir a mesma métrica de segurança ali, né? A mesma forma de segurança de descarte, né? De eliminação, pra gente não se contaminar, né? Porque a gente não vai saber qual deles tá contaminado ou não, né? Então, a mesma forma de descarte é pra todos, né? Independente de quais a gente acha ali, independente do lugar. Mas ali veio algumas dúvidas, né, de quais são os micro-organismos e bactérias que existem nele, né? Eu sei de alguns, mas não lembro do nome, não sei bem quais são as consequências das doenças que transmitem, né? Ali também, né, quais são os sintomas dessas doenças, né? É muito bom a gente saber, porque às vezes a gente já teve ou tem esse sintoma e a gente nem sabe, muitas das vezes que já tá com essa doença no corpo e talvez a gente nem saiba, né? Que é por causa ali de contaminação por organismos ou parasitas que estão presentes ali no caramujo, né? E não só o caramujo, porque costuma aparecer muito no nosso quintal, né, em casa, mas também lesma, né? Eu vejo aqui não só caramujo, mas lesmas também, e elas também causam doenças. Elas também devem ser, a gente também tem que saber descartar elas da forma correta, né, matar elas, né, para que elas não fiquem ali contaminando a casa, né? Às vezes eu vejo ela no meu tanque, né? O que eu devo fazer, né, quando eu vejo ela no tanque, qual a forma correta de remover, como eliminar ela, né? Às vezes eu vejo, já peguei várias vezes lesma por dentro do meu tanque, né? Aí ficou aquela dúvida se eu deveria descartar toda a água ali do tanque, né? E lavar ele bem lavado com água sanitária ou simplesmente remover. Enfim, o que fazer, né? Quando a gente acha uma lesma ou um caramujo no nosso tanque, seja por fora ou até mesmo por dentro, né? A gente sabe que o tanque ele tem que estar bem fechado, né? A tampa, e às vezes o recomendado, né? E de melhor forma é a gente forrar ele ali com um saco plástico, né, com uma lona, para depois sim tampar, né, para que fique ali bem prensado, fechado e não tenha brechas ali para essas criaturas estarem entrando, né, de preferência a gente botar a lona ali e amarrar com a corda, né, apertar bem para que não sobre espaço ali para que esses bichos entrem, né. Isso para quem é um tanque que fica em cima, né, do telhado, no meu caso. O meu tanque fica aqui na parte de baixo, então eu colocar uma lona aqui seria meio difícil, porque toda hora eu tenho que estar abrindo ele, né, mas ainda assim não empataria, né, eu colocaria a lona e depois a tampa do tanque por cima, né? Não empataria, mas enfim. Para começo de conversa, né? O que é esse caramujo africano, né? E depois a gente fala das lesmas aqui, né? O que é esse caramujo africano, né? Esse caramujo africano é uma espécie invasora que se espalhou pelo Brasil, né? Há muitos anos atrás, né? E quais são os lugares que ele costuma ficar, né? Que ele gosta de ficar, né? Que geralmente a gente acha ele, né? De locais úmidos, né? Como no meu caso aqui, eu já vi vários no tanque, né? Às vezes ali no pé da parede do tanque que ficava escorrendo água, né? Agora não escorre mais. E aí já fica um alerta, né, pra gente ter cuidado com essas paredes aí que fica muito úmida, né, lugares que tem muita umidade ali, tipo água correndo com frequência, né. Às vezes é um tanque ali que vaza, é uma torneira, um cano ali que fica vazando água, ainda que seja pouco, né. Não vai fazer diferença na nossa conta de luz, mas ali tá criando um ambiente propício para esses bichos estarem se propagando, né. Em lugares úmidos, às vezes na horta, né, que sempre a gente joga água, né, com constância, em alguns lugares que às vezes a gente sempre tá descartando água ali, né, água seja de água sanitária, de roupa que a gente lava, às vezes de prato, né, ou de qualquer outra coisa, né, lugares que a gente realmente costuma estar jogando ali muita água, né, são esses lugares úmidos, quintais, né, entulhos também, né, às vezes tem ali entulho, né, e fica um lugar ali meio úmido, né, fica ali protegido também do sol, eles gostam também de lugares protegidos do sol, né, e terrenos molhados, enfim, todo lugar onde tem água ali com frequência, né, com constância, onde eles gostam de ficar, né. Tudo ali que é úmido e que tem água, pode ter certeza ali, né, que provavelmente você vai achar um caramujo ou uma lesma, né, em tempo de chuva nem se fala, né. Ainda mais onde costuma ficar água poçada aí, então, né. Paredes úmidas, caixas de água mal vedadas, né, como no caso da minha, né, que eu falei. Tanques, jardins, folhas e lixo orgânico. Né, lixo orgânico, para quem não sabe, acho que seria o quê? Casca de frutas, né, que ele gosta muito de uma folha de um vegetal, né, lugar onde costuma jogar muito resto de alface, né, de couve, de folhagens, né, ali, de vegetais, de folhas verdes, né, cascas de verduras também, ou de legumes ou de frutas, né, todo lugar onde tem muito descarte dessas coisas, você sempre vai ver ele ali, né, ele rói, ele se alimenta dessas coisas, né, e aí ele se reproduz muito rápido, né, e um único caramujo, ele pode gerar centenas de ovos, né, de uma vez só.
Mas enfim, fica a pergunta também, né? Porque ele é perigoso, né? A gente já sabe, né? Porque ele transmite doenças, né? Tem parasitas nele que causam doenças graves na gente, né? Isso aí a gente já tá cansado de saber, né? Mas vamos entrar um pouquinho mais a fundo também, né? O problema maior dele, né? É a baba, né? Que a gente já sabe, né? Aquela gosma. Ele solta por onde ele passa, né? Nos parasitas, né? Nas bactérias, né? Nas parasitas que se hospedam nele, né? Nas bactérias também que ele carrega. E nos micro-organismos também que estão ali presentes nele, né? Na baba dele, no corpo, em tudo falando, né? Lembrando que nem todo caramujo está contaminado, né? Como eu falei lá no início, né? Mas alguns podem carregar parasitas perigosos, né? E quais são esses parasitas, né? Quais são os principais parasitas que esse caramujo africano ali carrega, né? Ou pode carregar. O mais conhecido é esse nome mesmo, Angiostrongylus cantonensis, né? Angiostrongylus cantonensis, né? Conhecido como verme do pulmão dos ratos. Né? E o que ele pode causar, né? Ele pode causar meningite eosinofílica ou eosinofílica, né? Os ratos costumam ser o hospedeiro principal desse parasita, né? Desse verme. Né? E o caramujo funciona como transmissor intermediário, né? Já que ele fica ali se arrastando pelo chão, né? E tudo quanto é bactéria ele vai absorvendo por essa questão aí, né? Também dos alimentos, né? Que ele come. Muitas vezes são alimentos ali que o rato roeu também, né? E aí, tá ali na saliva do rato, ele vai comer também. Aí ele acaba ingerindo e ali vira hospedeiro, né? Mas como ocorreria essa contaminação, né? Desses parasitas? Esses parasitas é tocar na baba contaminada, né? Do caramujo. Não lavar a mão, né? Porque ali você pode passar nos olhos, nas mucosas, né? Enfiar a mão na boca e aí vai, né? Colocar a mão na boca, né? Como eu disse, mexer nos olhos, mexer no nariz, né? São lugares que esses parasitas ou micro-organismos adentram com muita facilidade no nosso organismo, né? Para dentro do nosso corpo. Comer alimento contaminado, né? Quando você come um alimento contaminado, né? Tem alimentos que a gente não dá para lavar, tem outros que realmente dão, né? No caso das verduras, dos vegetais, né, das frutas, né, verduras são mal lavadas, frutas também, né, vegetais, né, tudo aquilo que é vegetal, né, o que é de plantio, né, que a gente consome sem estar lavado, né, contato indireto também, né, pode causar essa contaminação, né. Por exemplo, né, exemplos aqui, cachorro pisa na gosma, né, depois lambe a pata, né, depois lambe a pessoa, né, ou a pessoa encosta no animal ali que pisou na gosma, né. Às vezes ali nosso bichinho de estimação tem o costume de colocar a pata em cima da gente, né? Tocar a gente com a pata e ali acaba contaminando também, né? Às vezes a gente tá ali suado, né? Com os poros abertos, principalmente. Já fica um alerta aqui importante, né? Pra quem chega do trabalho, de repente foi na rua e volta, né? Aí o nosso bicho de estimação tem o costume de ver a gente aí, vem pra cima da gente correndo, né? Aí bate com a gente na pata, né? Às vezes até zunha as pernas da gente ali com as unhas dele, né? Bate na perna da gente com a pata, né? Que é o primeiro lugar ali que ele costuma tocar, né? Na perna ou na coxa. E aí a gente tá ali suado, né? Os poros abertos. E aí aquela pata ali contaminada com esses parasitas, o micro-organismo adentra nos poros, né? E aí, tchau, tchau, né? E aí às vezes também, né? Depois ele lambe a pata, ele lambe a pessoa, né? Também, né? Às vezes a saliva ali dele, né? Ele lambeu a pata. Aí depois vai lambe você, né? Ou a pessoa encosta no animal, né? Isso eu já falei. Aí isso faz muito sentido cientificamente, né? E aí fica uma pergunta, né? E às vezes as pessoas se perguntam, será que entra pelos poros? Sim, né? Mas enfim, a internet exagera um pouco nisso, né? A principal transmissão não é pelos poros, né? Não que isso não possa ocorrer, né? Não significa que isso seja impossível de acontecer, né? Realmente pode sim, né? Mas assim, qual é a questão, né? Pequenas feridas ou cortes, né? Mucosas, boca, olhos, nariz podem facilitar contaminações, né? Às vezes ali a pele, na questão dos poros, né? Como eu falei, eu acredito que realmente contamina, né? Porque nossos poros são pequenas entradas ali para nossa pele, né? Para o nosso corpo. Então é óbvio que se a gente tá ali suado, né? Ou seja, o suor já é um líquido, né? E aí, mas só que como suor tem sal, né? Poderia até matar essas pragas nesse micro-organismo, se é que conseguiria, né? Eu nem pesquisei isso, nem vou pesquisar aqui também, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu acredito que realmente isso possa acontecer, né? Mas principalmente se você tem ali uma ferida na pele, né? Às vezes não é nem uma ferida de um corte, algo visível, mas às vezes tem uma espinha ali, né? Na pele da gente, pessoas que tem uma espinha na perna ou na coxa, né? Às vezes a gente coça ali de forma meio forte que acaba ali ferindo a pele, né? Ou de repente ficar meio que roxidão ali, né? Tipo, meio que ralada o lugar, né? E aquilo ali realmente pode acontecer, né? Não vou dizer que é 100% certo, mas pode acontecer sim, né? Dependendo ali da gravidade do corte, da lesão, né? Ou de feridas, né? Pode acontecer, né? E ainda que não seja na perna ou na coxa, né? Às vezes você passa ali a mão, né? Porque surge de poeira, a gente tem o costume de bater a mão. E aí essa mão vai pro rosto, vai pro olho, vai pro nariz. E às vezes a gente chega, tem gente que tem o costume de chegar em casa e já vai pegando fruta, coisa do tipo, vai comendo, né? Aí eu tô com fome.
né? Fez as compras ali, né? Porque uma chega com fome, já vai comer, não lava a mão direito. Já vai pegando ali uma fruta, já vai comendo, já vai ingerindo. E aí é que tá o perigo, né? Porque esses parasitas e micro-organismos lá dentro. E aí fazem um estrago, né, na nossa saúde. Mas enfim, o risco existe, né? Mas não é só encostou, né, na parede e morreu, né? Encostou na pele e morreu, não é bem assim, né? Enfim. E quais seriam os sintomas das doenças, né, causadas por esses hospedeiros malignos aí do caramujo africano, né? Dependendo do parasita e da contaminação, pode surgir dor de cabeça forte, febre, enjoo, vômitos, né, rigidez no pescoço, cansaço, formigamento, né, dores no corpo, problemas neurológicos em casos raros, né? Na meningite eosinofílica, né, a dor de cabeça pode ser muito intensa, né? Falando nisso, aqui na casa da minha vizinha, né, tem uma menina que trabalha e ela tava reclamando de dor de cabeça, né, que já tomou remédio e não tinha passado, né? E um detalhe, né, que ela sempre tá lá botando aqui no fundo do quintal da vizinha, onde tem muita lesma, muito caramujo, né? Ela capinou aí várias vezes, né? Às vezes ela tá aí lavando roupa, mexendo com as plantas aí nesse lugar úmido, né, onde fica vários caramujos aí. Esse fundo de casa ainda é cheio de caramujos, né? Várias vezes de caramujos subindo ali na parede, subindo nos blocos, né? Ali pelo pé do tanque, né? Que sempre vaza água ali no pé do tanque, sempre tá cheio de caramujo, né? E aí ela tá sempre tocando aí nesse solo contaminado, né? Tendo contato, né? Com esse tanque que fica lá de fora também no chão, né? Onde por várias vezes a gente vê caramujo ali subindo, né? Grudado na parede do tanque. E agora tá reclamando de dor de cabeça, né? Hoje ela tava reclamando de dor de cabeça intensa que ela toma remédio e não passa, né? Ela que sofre de tem problema de enxaqueca, né? Mas vai lá saber se esse problema de enxaqueca que ela tem já não é disso, né? Já que ela vem trabalhando e tendo, de certa forma, contato com essas áreas contaminadas há um bom tempo, né? Então fica aí o alerta, né, para todos vocês. E como eu falei da lesma, né? A lesma também é perigosa, né? Ela não só pode ser perigosa, para mim ela é perigosa, né? Bastante. A lesma também pode carregar bactérias, fungos, parasitas, né? Porque ela vive em sujeira, né? Ela vive em lugares sujos, locais úmidos também, assim como os caramujos, né, em fezes e em matéria orgânica, né? Na minha pesquisa que eu fiz, eu não vi em nenhum momento dizer que caramujo fica em cima de fezes, né? Não que ele não possa ficar, né? Eu acredito que ele também fique, né? Mas enfim, eu só tô vendo aqui na questão da lesma, né? Que ela fica em cima de fezes, né? E matéria orgânica normal, né? O mesmo do caramujo, né? Então o cuidado é parecido, né? Como o caramujo africano, qual seria a forma correta de estar descartando essas lesmas, né? Já que elas também são perigosas para a nossa saúde, né? O ideal é a gente usar luvas também, né? Assim como o caramujo africano. Se a gente não tiver luvas, usa ali uma sacola plástica, né? Que não esteja rasgada, né? Que esteja em bom estado ali de conservação, né? Que não seja aquela sacola plástica muito fina, porque às vezes ela tem uma rasurazinha ali, por mais mínima que seja, a gente nem sente, nem vê, né? Então é bom essas sacolas que tem a textura um pouquinho mais grossa, também não muito fina, que nem aquelas fininhas que geralmente colocam coisa pequena, tipo um Presto Barba, um cremezinho dental, né? Aquela sacola um pouquinho maior, né? De cor um pouco forte, né? Que geralmente elas são um pouquinho mais resistentes, né? E são um pouquinho mais fortes, né? E a proteção aí já é um pouco melhor, né? Enfim, a gente tem que usar luvas, tem que usar pás também para remover elas, né? Saco plástico e evitar contato direto, assim como o caramujo africano também, né? E o método mais recomendado, né? Recipiente com água sanitária também, assim como o caramujo, né? Deixar por horas e descartar em saco fechado, né? Quando eu acho lesma aqui, eu já saio tacando sal, né? Nem isso eu não faço. Aí na parede, se fica o rastro aqui, eu não jogo nada, né? Eu nem faço nada. Mas eu acredito que o certo é fazer algo ou limpar, né? Vamos ver. E no chão, né? O lugar ali onde ela deixa aquela gosma, aquela baba braba dela. Eu jogo ali um pouquinho de água com água sanitária, deixo ali de molho. Aí depois eu esfrego com a vassoura. E aí eu jogo, recolho ali com a pá de lixo, né? E depois eu jogo sabão em pó também, né? Esfrego bem, né? E depois eu lavo bem a vassoura, né? Cada lado de fora no cimento grosso, cara. E aí sim, depois eu vou e passo um pano, né? Depois de eu enxaguar bem, né? Eu vou e seco com pano, né? Passo um pano ali, seco com pano. Ainda assim eu jogo mais água sanitária ainda, né? E aí depois eu passo o pano molhado ali, úmido. E aí pronto, né? E, enfim, como eu falei da ideia do saco plástico, né? É muito bom, né? E faz sentido, porque evita ali você espalhar a baba, né? Do animal, né? Mais do que ele já espalha, né? Pelo fato dele estar ali andando, né? Percorrendo o lugar. Né? Então você pega ele ali com a mão envolvida em um saco, né? Se não tiver luva, né? Joga dentro de outro saco e aí joga sal, né? Aí você evita o contato, evita estar espalhando baba, né? E evita também estar contaminando o solo, né? Quando ele solta aquela baba ali braba, né? Mas qual seria o ideal, né? Nunca apertar diretamente com a mão, né? Nunca evitar respingos e usar luvas, se possível, né? Ao invés de sacola plástica, né? Mas às vezes você não tem, né? Não é todo mundo que tem luva dentro de casa, né? Então a sacola plástica ali serve, né?
Você não vai deixar de tirar o bicho ali, de remover ele, nem tampouco remover ele de mão ou de forma incorreta, né? Que coloque em risco ali a sua saúde, só porque você não tem uma luva em casa. E mais outra questão aqui, né? Que fica a gente questionando, né? E os ovos, né? Os ovos parecem bolinhas pequenas, né? Claras, esbranquiçadas e agrupadas na terra. E quando você, de repente, vai mexendo com terra ali, né? Ou não, né? Pode ser que ele faça ali em outro lugar, né? Úmido. Talvez não seja realmente ali dentro da terra, né? Você vê aqueles ovinhos bem pequenininhos, esbranquiçados. Não é ovo do tamanho de um ovo de uma lagartixa ali, né? Ou de um sardão, sei lá. Para um ovo de caramujo, né? São ovos bem redondinhos e bem pequenos, né? Bem pequenos mesmo, esbranquiçados, né? Que dá ali pra você ver que são ovos realmente. E ficam agrupados, né? Todos juntinhos ali, então eles não ficam separados, ficam todos juntinhos também, né? Muita gente nem sabe que são ovos, né? E o correto é recolher com pau ou luva, né? Colocar em saco, né? Esmagar bem, usar a solução com água sanitária e aí descartar fechado, né? Como eu falei. Você usa uma luva ou até mesmo ali uma sacola plástica, né? Envolvida na mão, né? Cata aí com a pá, né? Ou até mesmo com a mão, se for possível, né? Se não for possível você catar com a pá, né? É melhor que seja com a pá, né? Mas ainda assim, independente de você usar pá ou não, você tá ali com a mão protegida, né? E aí você cata ali aqueles ovos, né? Joga dentro de uma sacola plástica, né? Se certificando para que ela não esteja rasgada ou com furo. Né? E aí você joga eles ali, dá uma leve esmagada ali, com cuidado para não rasgar a sacola, tá? Para não fazer furos nela, né? Para apocar eles. E aí você joga água sanitária e aí pronto, né? Aí você pode ali já fazer o descarte. E aí você fecha a sacola bem fechada, né? Depois que você colocar ali a água sanitária, né? Fecha bem fechado ali, bem amarrado para, de preferência, dar 2 nós ali, né? Ou até mesmo 3, para ter certeza de que não vai ficar espacinho ali no fechamento do saco para sair ali o líquido, né? E aí depois você joga no lixo, né? Porque se você deixar no solo, pode nascer centenas desses ovos, né? Não é só porque você esmagou ali que quer dizer que ele morreu, não, tá? Nunca pense nisso, até mesmo o caramujo, né? Muito pelo contrário, tanto o caramujo quanto esse, né? Ainda mais o caramujo africano, quando você esmaga ali com o pé, tem gente que, é só matar e esmagar, né? Acha que ali acabou com a contaminação, né? Tipo, deu fim àquele problema. Na verdade, você abre espaço para outro problema pior ainda, né? Porque todo parasita, né? Micro-organismos e bactérias que tá ali dentro dele, agora tá exposto e no solo ali, e quando chover, toda essa gama aí vai se espalhar por todo o terreno, e aí vai aumentar mais ainda o alcance de estar contaminando mais pessoas e animais de estimação também. E uma coisa que me chama aqui a atenção, né? Ainda mais terrenos onde se cria galinha ou até mesmo porcos, né? Porque aí eles vão se contaminar e olha só, né? Que importante eu ter falado isso aqui, porque ainda mais a galinha, né? Que ela sempre vive bicando o chão ali pra estar comendo uma formiga, uma aranhazinha. Às vezes ela fica cavando o solo com o bico ali pra estar comendo bichinhos, né? Que ela acha ali por dentro da terra. E outra coisa pior ainda, né? Às vezes ela pode até achar uma ninhada aí, né? De ovos do caramujo, e aí óbvio que ela vai comer, né? E ela ingerindo ali, ela tá engolindo o veneno, que depois você vai matar ali, vai comer e esse veneno vai pra dentro de você, né? Até mesmo que ela esteja contaminada ali, né? E depois ela vai ser cozida e tudo, mas nem sempre, né? Dependendo do preparo, pode ser que nem sempre ali organismos e bactérias dentro dela, né? Que ela ingeriu ali, contaminado do caramujo africano, não significa que todo esse mal que tá ali dentro dele, né? Que agora foi pra dentro da galinha, tá totalmente morto, né? Pode ser que escape algum ali, né? Tem gente que não cozinha direito os alimentos, né? Às vezes só dá uma frigidinha ali de leve por cima e fica meio cru, nem sequer tem calor o suficiente para matar essas bactérias, esses micro-organismos. Parasitas eu acredito que até mataria, mas micro-organismos, né, são coisas bem minúsculas mesmo. Ou seja, tem que ser coisa ali bem forte para matar, senão ele fica vivo. E aí quando você consumir ali a galinha, né, que às vezes até comeu ali os ovos do caramujo, né, ou bicou o chão ali sujo da cima do caramujo, aí pronto, já foi, né. E aí tem gente que pisa ali no caramujo, esmaga ele, e aí deixa ele ali, né, não remove, ou não coloca na sacola antes de pisar, né, pra matar o bicho, né, só pisa ele e deixa ele ali exposto, né, a céu aberto, e ali a lesma dele vai se espalhar por todo o terreno. Você fala que tem pessoas que se passar por ali, pisa em cima, né, e ali vai levando contaminação pra dentro de casa, né, ainda mais por um lugar onde costuma passar água ali, né, de corrimento de chuva, e vai carregar a contaminação pra casa de todos os outros vizinhos, né, nunca faça isso. Quando você vê um caramujo, não pisa em cima para esmagar de jeito nenhum, né? Você coloca dentro de um saco, né? E coloca ali, joga sal dentro, né? E depois você pisa, né? Para esmagar ele agora com jeito, né? Para não acabar furando a sacola ali, para não vazar o líquido do bicho, né? E aí depois você descarta, né? Então, se você não tiver como fazer essas coisas, então é melhor que você nem mexa, deixe ele ali quieto, né? Melhor do que você pisar ali e você vai estar ajudando a propagar mais ainda ali as bactérias e os micro-organismos que existem dentro dele, né? Então é bom que você não mexa, deixa ali. Porque por enquanto isso é só a baba dele, né? Que é um lugarzinho ali ou outro que ele passa, né? E se você esmagar ele, aí tu vai estar espalhando por todo o terreno quando chover, quando alguém pisa por cima, quando o bicho
se esfrega ali ou pisa por cima e aí pronto, né? A tragédia tá feita, né? Vai ser muito mais pior do que ele tá ali vivo, né? Circulando. Então, a questão da baba no chão, né, como eu falei, né, se você encontrar os rastros, né, da baba, tanto do caramujo como da lesma, você pode lavar o local, né, usar água sanitária diluída com água, né, limpar bem, evitar contato direto com a mão, tá? Você, de repente, vê uma parede ali, você vai limpar com a bucha, não limpa com a bucha, ainda que você tá mexendo ali com água sanitária, né, mas não significa que você tá isento ali de contaminação, né. Então, primeiro você protege ali as mãos com luva ou com uma sacola plástica e depois você passa a bucha ali no lugar para lavar, né, com água sanitária. De preferência, se você até puder, jogar ali água sanitária diluída em água mesmo, né? Deixa um tempinho ali, né? Pra matar os micro-organismos, as bactérias. E aí depois sim você esfrega, né? Pra tirar o resíduo. E aí enxágua bem e pronto, né? Nunca faça isso com as mãos expostas. Evite sempre contato direto, né? Lave bem. Né? Principalmente em locais onde as crianças brincam, né? Quintais e perto de animais, né? Inclusive, como eu falei aqui, em quintais que costuma se criar, né? Bichos que você vai comer depois, tipo uma codorna, uma galinha ou um porco, né, até mesmo patos, né, como é em fazendas, né, em sítios, né, então você tem que ter esse cuidado aí, né, se você vê rastro dela, de preferência já é bom você procurar, né, pra ver que você acha onde é que tá, né, que ela passou por ali, você vai seguindo o rastro pra ver se você acha ela já pra eliminar logo o quanto antes, né, antes que ela acabe contaminando ainda mais o solo, ou seus animais de estimação, ou os animais ali que você cria, né, pra se alimentar ou até mesmo pra vender, né. E aí, como eu falei na questão da caixa d'água, né, no tanque, né, se aparecer, né, dentro da caixa de água, né, ou até mesmo por fora, né, você retira sem tocar diretamente, né, sempre com a mão protegida ali, com a sacola plástica ou com luva, né, e aí você tem que descartar corretamente, né, lavar o local ali onde ela passou, né, se foi por dentro do tanque fica o rastro ali de lesma, você não vai conseguir lavar ali o rastro dela sem contaminar toda a água de água sanitária e da lesma dela, né, o certo é você eliminar ali toda a água do tanque, lavar bem ali o rastro dela, né, jogar água sanitária com água ali, deixar de molho um pouco e depois lavar o resto do tanque também, né. Lavar todo o tanque também, e aí pra depois se encher de ar, enxágua bem, e aí pra depois se encher de água novamente. Aí, né, agora se for por fora, aí sim você pode ali jogar um pouquinho de água sanitária e sabão em pó, né, se for, você quiser, né, o mais importante é a água sanitária, né, que realmente vai matar ali os micro-organismos, as bactérias e até mesmo os parasitas que ele carrega ali na lesma, né, ou dentro dele. Então, se joga ali, né, passa a escova, né, ou até mesmo vassoura, você esfrega bem ali, né, com a mão protegida sempre, enxágua bem aí pronto, né, e aí você olha por dentro do tanque pra se certificar de que não tem nenhuma lesma ou caramujo por dentro, né, se possível for você arruma uma lona, né, um saco plástico grande, né, uma lona mesmo, né, joga ali por cima e aí depois você tampa, né, e de preferência amarra a lona, né, para não deixar espaço ali, porque às vezes ela pode entrar por debaixo da lona e ir para dentro do tanque. Então você amarra ali bem amarrado, né. Eu vou ter que encerrar o vídeo aqui porque já tá começando batucada aqui, senão vai atrapalhar a audição aqui, né. Então você faz o descarte corretamente, né, como eu falei, joga no saco tanto a lesma como o caramujo, né, dentro do saco, depois joga sal, né, ou então joga água sanitária na lesma ou no caramujo ali já dentro do saco, né? Um saco bem vedado, bem ali que não esteja furado ou rasgado. E aí você fecha ele bem, né? Tira o ar de preferência, né? Porque se você quiser ali pode acontecer de pocar o saco. Tira o ar, né? Fecha, amarra bem amarrado, bem forte. Se certifica que não ficou espaço ali pra vazar líquido, coisa do tipo. Esmaga o bicho, né? Mata. E aí pronto, né? Aí você pode descartar e jogar no lixo. E aí, como eu falei, né, se houver contato com água armazenada, mas sobre você higienizar o reservatório, né, você vai ter que descartar a água. Né, já teve vezes aqui que eu achei lesma dentro do tanque, mas eu não descartei a água, né, eu só tirei ela. Aí depois, o que foi que eu fiz? Eu passei, joguei um pouquinho de água sanitária na parte lisa, né, da bucha, né, de uma bucha velha de preferência, né, e aí passei no lugar, né, e teve até uma vez, se não me engano, que escorreu o líquido, ali na hora que eu passei a bucha, quase que escorreu o líquido pra dentro, né, eu passei a mão rápido pra não deixar ali cair na água, né. E fora que eu nem me lembro se alguma vez aconteceu isso, né? Mas se de outra vez acontecer, se eu não descartar toda a água, né? Pelo menos eu vou usar ela somente para lavar chão, coisa do tipo, né? Talvez, na verdade, nem passar pano, né? Eu vou ter que descartar ela inteira, né? Que é o certo. Né? Ou então usar para outras coisas assim que não tenha contato direto com o meu corpo, né? Descartar toda a água ali. E aí higienizar, né? Todo o tanque. Especialmente na caixa d'água, tanque de armazenamento, né? Que é onde a gente armazenava para estar usando ali. Mas enfim, né, como evitar caramujos e lesmas? Eles gostam de umidade, de entulho, de folhas, restos orgânicos, água parada. Então tudo isso ajuda, né, manter o quintal limpo. É muito importante, né, reduzir a umidade, retirar entulho, vedar a caixa d'água, evitar restos de comida, limpar paredes úmidas, ou seja, você faz um check-up aí na sua casa, em todo o quintal, vê onde tem lugar que costuma ter umidade, né, dá um jeito de acabar com essa umidade aí, nessa
esse corrimento aí de água, né? Tem pessoas que têm o costume de estar jogando não só semente de frutas, como casca de frutas e verduras, né? De vegetais também, ali na horta, né? Ou no chão, né? Às vezes no pé das plantas, né? Porque, é adubo e não sei o que, é adubo, mas porém, aquilo ali normalmente vai fazer bem para a planta se não adentrar no solo, né? Do jeito que tá ali, ainda mais depois que o sol seca, né? O certo seria você até mesmo fazer tipo um suco e jogar na terra, acho que seria bem melhor para a planta, porque você só jogar ali inteiro, né? Só é adubo. De verdade, se realmente estiver ali em contato com a umidade da terra ali, né? E apodrecer dentro da terra, aí sim, vira adubo, mas ali por cima só fica aquela mosquitaria brava, atrai mosca, atrai até rato e, claro, né? As lesmas e os caramujos, né? Que vão ali se alimentar daqueles restos que você joga ali pra estar adubando o pé de planta, né? Então evita estar jogando resto de comida. Também, né, tem gente que gosta de jogar água suja de comida ali no quintal, né? Aí também serve pra estar alimentando esses caramujos, essas larvas, né? E aí você evita estar jogando essas coisas aí no quintal, né, na beira de casa, né? Entulhos, né, onde você fica jogando muitas folhas de... Ainda mais se for entulho ali, você costuma jogar folha de cacau, folha de frutas, né, de vegetais, coisas do tipo. Ainda mais pé de abóbora, né? Tem gente que capina ali e tira aquelas folhas secas do pé de abóbora, né? Às vezes nem precisa tirar, né? Cria ali o pé de abóbora e eles gostam muito de comer folha de abóbora, né? Tanto a lesma como o caramujo, né? E aí eles vão ali se alimentando, né? Então você tem que estar sempre olhando, né? Se você tem horta, principalmente, fica ali observando se não tem esses animais ali, né? E aí você fica sempre higienizando, né? Como eles costumam dizer, também joga cal ali ao redor da sua horta para que ele não entre, né? Para que ele não consiga adentrar para dentro da horta. Né? Evita aí umidade, né? Dentro de casa, do lado de fora, resto de comida, jogar no quintal, até mesmo lixo aí, né? Que você joga resto de comida, mas fica aberto, né? Não tem tampa, isso também não é bom, né? Não só atrai mosca como mosquito, né? Isso é muito ruim. Retirar entulho e reduzir umidade, né? E uma coisa muito importante, né? Muito vídeo na internet às vezes exagera, né? Algumas coisas para assustar as pessoas, né? Mas o risco existe sim, né? E o importante é a gente saber a forma certa de estar se prevenindo de descartar essas pragas aí, essas maldições, né? Das nossas vidas, né? E isso aí é o mais importante, né? A gente saber o que fazer, né? Não só se espantar ou se escandalizar, mas a gente saber descartar ali da forma correta, né? Pra não estar prejudicando a gente, nem os nossos familiares, e nem os nossos vizinhos, e nem mesmo os nossos bichinhos de estimação e dos outros também, né? Então esse foi o vídeo, né? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações de mais vídeos como esse.